agora impor as mãos sobre o Paulo, sobre esse momento agora com Deus. Que ele seja a boca de Deus para nós. Que ele, venha selar esse dia com essa pregação, com essa formação. Nós pedimos, Senhor, fala. Fala, Senhor, daquilo que ainda nós precisamos tanto. Seja hoje, Senhor, o Paulo seja um instrumento em tuas mãos. Por isso, Senhor, nós pedimos o teu auxílio nessa formação, nessa pregação. Venha, ó Deus bendito e amado. Pela intercessão da Virgem Maria, nós pedimos e clamamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Procure o seu lugar. Louvado seja Deus por tudo aquilo que Ele já fez até agora. Amém? Amém. A gente já podia ir embora, não já? A gente já podia. Se Ele quisesse até levar a gente para a glória, podia, não podia? Não? Aí é demais, né, gente? Ainda não, né? Se Ele quiser. E aí, o coração está assim, extremamente grato a Deus. Porque tudo aquilo que Ele prometeu quando a gente rezava por esse encontro, Ele tem feito muito mais. Louvado seja Deus. E louvado seja Deus porque, para falar sobre esse tema, o nosso coração ele precisa por vezes ter sido trabalhado de tal forma a gente estar aberto a ouvir, a entender e poder colocar em prática. Meu nome é Paulo. Sou servo do grupo de oração Mãe da Divina Providência, lá do setor 6, lá na Ceilândia Sul. Sou casado com a Karina há 13 anos. A gente teve a Sara, o Davi e a Nina. E atualmente na Renovação Carismática, coordeno o Ministério de Formação no Distrito Federal. E hoje nós vamos falar sobre sofrimento. Vixe. E quando eu rezava por esse tema, minha gente, Deus falava assim para mim: não é para você pregar para servo, é para você pregar para pessoas. Não vai ter nenhum servo te ouvindo, mas vários indivíduos sedentos por aquilo que eu preciso falar. Eu quero uma pessoa pregando para outras pessoas. Então quem está aqui não é o formador, não é o pregador, não é o servo da Renovação Carismática, nem o membro lá do grupo de oração Mãe da Divina Providência, nem aquele que tem quase 20 anos de renovação, mas é uma pessoa pregando para outras pessoas. E o que ele me pedia era: ser uma pessoa para pregar para outras pessoas, conta para eles a tua história. E eu falei: tu sabe que eu não gosto de fazer isso. Tu sabe que eu não gosto de falar de mim. Resumindo a minha história, casei com 24 anos. Na primeira gestação, Sara por conta de Sara e Tobias. No quarto mês, ela foi diagnosticada com citomegalovírus, que é um vírus, uma bactéria, um vírus, que no primeiro trimestre de gestação ele vai diretamente no cérebro. E a partir daí a gente não sabia como ela nasceria, se ia nascer viva. Mas a partir do momento que a gente soube da notícia, já era servo da renovação, poucos anos de renovação, mas a primeira coisa que veio ao meu coração foi: eu sirvo ao Deus impossível. E ela nasceu
muito melhor do que o prognóstico dos médicos. Um anjo, quem conhece sabe o que eu estou falando. E ela cresceu com limitação, com paralisia cerebral, várias limitações, problemas ortopédicos, ela não segurava o pescocinho, não falava, não segurava o olhar, mas ali a gente já se comunicava. E poucos anos depois, uns 2 anos depois, nasceu Davi, e aí foi aquele susto, porque o Davi, como costumam brincar que o Davi é o filho do método Billis, que não deu certo, né? A gente não estava fazendo certo. Então ele veio, mas por promessa de Deus, porque Deus já sabia o que era de vir. E a gente ficou com 2 crianças, eu cuidava da Sara e a minha esposa cuidava do recém-nascido Davi. Isso tudo até 6 anos e meio. Nesses 6 anos, várias vezes eu fiquei internado com ela, porque ela ficava 3 meses, 4 meses internada na UTI e eu ficava com ela, graças a Deus. Com 6 anos e meio, ela internada no Hospital Anchieta, ela precisaria fazer uma traqueostomia, só que de um dia para o outro pegou uma infecção. Em poucas horas generalizou. E aí, enquanto a gente esperava no hall do hospital, a minha esposa me chamou e ela falou assim: eu acho que Deus quer levar a Sara hoje. Eu falei: não. Como? Eu sirvo a Ele. Ela não vai fazer isso, Ele não vai fazer isso comigo. Fui para uma salinha, tinha uma foto de Jesus misericordioso. O que eu fiz com ele? Briguei. Você não vai fazer isso. Porque eu sabia que a minha esposa, ela escuta muito a Deus. E eu falava: não vai fazer porque Ele vai curar, eu sirvo a Ele. Ele vai curar, tenho certeza disso. Porque nas minhas orações, Deus me mostrava ela caminhando, correndo. Eu não entendi aquilo. Voltei, porque ela me chamou no canto. Nisso ela já tinha começado a ter várias paradas cardíacas e retornado. E até então a gente não sabia. Nesse intervalo, minha esposa me chama no canto da UTI e fala: eu sinto que a gente tem que fazer uma oração de entrega. A gente precisa entregar ela a Deus, para que Ele faça aquilo que for necessário. E eu não faço. Eu falei: não faço. Porque eu sabia que se eu fizesse, podia ser que Ele a levasse. E eu falei: não faço. E ela me convenceu, eu mesmo sem querer ir, eu peguei na mão dela, num canto da UTI, e a gente fez oração. A oração mais difícil da minha vida. Ela fala, e aí a gente entregou. O Senhor pode fazer aquilo que quiser. A gente se derramou diante de Deus. A gente ofertou aquilo que a gente tinha de mais precioso. Passou-se um tempo, os aparelhos já começaram a apitar novamente, e ela teve mais uma parada cardíaca, a 17ª. Voltou ainda. Nesse intervalo, os médicos saíram, a gente entrou, porque eles não estavam nem deixando a gente entrar, e ela com o olho aberto, me lembro muito disso, só o olho, ela estava entubada. E aí eu falei no ouvido dela: pode ir, papai e a mamãe ficam dentro. Os aparelhos começaram a apitar novamente, os médicos entraram, tentaram reanimar, mas ela foi embora. E isso ali, meu mundo caiu. Fechei os olhos, fiz uma oração, e aí eu vi o rosto dela feliz. Mas eu não entendi ainda. Com a medida do tempo, no sepultamento dela, meu pai, que era uma pessoa extremamente dura, rígida, não demonstrava sentimento algum, porque não sabia demonstrar, porque não tinha recebido, falou para mim: eu enterrei pai e mãe, e eu nunca senti o que eu estou sentindo agora. E se derramava na lágrimas. E a partir daí nunca mais foi o mesmo. E eu comecei a entender qual tinha sido a missão da Sara. E eu estou falando tudo isso, primeiro para contar a minha história, dizer que quando a gente fala de sofrimento,
é muito mais do que ler um conteúdo ou ler uma passagem e explicar sobre ela. A gente precisa experimentar. Por isso eu vou te convidar a abrir em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 14. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 14. A minha tradução é a de Jerusalém. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 14. Diz assim: Então lhe disse Eli: Até quando estarás embriagada? Livra-te do teu vinho. Ana, porém, respondeu assim: Não, meu senhor, eu sou uma mulher atribulada, não bebi vinho nem bebida forte, derramo a minha vida perante Yahvé. Não bebi vinho nem bebida forte, mas derramo a minha vida perante Yahvé. Meus irmãos, contextualizando essa passagem, ela vai falar de Eucana, que tinha duas mulheres, Ana e Penena, sendo que Penena tinha filhos e Ana era estéril. E aí, Ana era uma pessoa extremamente amargurada, como diz a palavra de Deus. E naquele tempo, a sociedade ela marginalizava as mulheres estéreis, porque as consideravam como é que se pode dizer? Exatamente essa palavra. As mulheres estéreis eram amaldiçoadas. Então, Ana era uma mulher extremamente infeliz. E mais infeliz ainda porque vai dizer a palavra de Deus que Eucana, marido dela, a renegava. Embora, e aí é uma contradição, também a amasse mais do que Penena. Só que para ela, ele dava tudo porque ela tinha filhos e ela não. Então ela era uma mulher extremamente amargurada. Só que, conforme a narrativa vai nos trazendo, ela vai dizer o que Ana fez com esse rancor, com essa dor dela. Ela despeja diante de Deus. Ela se derrama diante de Deus. Olha lá o finalzinho do versículo 14. Não bebi vinho nem bebida forte, mas derramo a minha vida perante Yahvé. Ela poderia ter ficado no sofrimento dela, ter se feito de vítima, ter falado assim: mas eu sou marginalizada, mas a minha vida não dá certo, mas nada para mim dá certo. Mas é porque eu sou... Ela poderia ter amaldiçoado Deus, cortado a relação com Deus, se achado menos amada do que todas as outras, em comparação inclusive com Penena. Mas não foi isso que ela fez. E o que ela fez? Ela se derrama diante de Yahvé. Ela se derrama diante do seu Senhor. Então ela não ficou curtindo o seu sofrimento, mas ela foi a quem ela deveria ir. Quem é, minha gente? Senhor. O seu Senhor. Ela não ficou para si com o seu sofrimento, minha gente. Justamente para nos trazer essa dimensão de que nós iremos sofrer. Sim, o sofrimento faz parte da nossa vida terrena. E a gente conhece lá as consequências do pecado original. Nós vamos sofrer? Sim. Nós temos que saber, como cristãos, que o sofrimento é algo inevitável na vida de cada um de nós. A diferença é o que nós vamos fazer com esse sofrimento, com essas dores. E o exemplo de hoje é fazer como Ana, se derramar diante de Deus. É lógico que a gente não tem força de suportar tanta dor sozinhos. Não. É lógico que por vezes, como vai dizer a palavra, Penena ela ficava rindo da cara de Ana. Eu sou abençoada porque eu tenho um filho. Você não é. Você não é. Você é amaldiçoada. É lógico que por vezes o inimigo ele vai querer fazer chacota da nossa cara diante de um momento de tribulação, de dor. Quantas vezes, meus irmãos, vinha uma vozinha aqui dizendo: ó, Deus não te ama, tá vendo? Se ele te amasse, tua filha não tinha nascido assim.
Outra vez, numa consulta, um pai de uma criança que também tinha um problema, era especial, ele falou assim: sabe por que nossos filhos nascem assim? Porque na outra vida eles fizeram muita coisa errada, eram assassinos, torturadores e tarará, tarará. Eu falei: meu irmão, esse Deus que tu conheces não é o mesmo Deus que eu conheço. O Deus que eu conheço é um Deus de misericórdia. Eu ainda não sei qual é o motivo dessa dor que eu passo, mas eu tenho certeza que não é uma vingança de Deus. Não é. A gente precisa entender que nem sempre a gente vai alcançar a razão do nosso sentimento, do nosso sofrimento. Mas a gente precisa perceber que Deus vai estar conosco sempre. É lógico que Deus leva em consideração aquilo que a gente quer, o nosso desejo. Quantas vezes eu me debrucei diante de Deus e pedi a cura total da minha filha? Eu falei: eu não quero muita coisa não. Eu só quero o restabelecimento dela, eu quero ver ela correndo nessa casa. E Deus ficava calado. Era a minha limitação. Meu entendimento de cura era a marcha dela, a caminhada dela. Era ver ela falando. Sendo que, quantas vezes nós conversamos simplesmente no olhar? Quantas vezes ela me ensinou a ser pai, simplesmente no olhar? Eu acordava, já levantava, porque pouco tempo depois ela acordava. Ninguém me explica isso. A não ser a relação que nós tínhamos, de amor, de afeto. E Deus sabia de tudo isso. Só que ela tinha um propósito. E eu só fui entender esse propósito à medida que eu fui me lançando nos braços dele. À medida que eu fiz a oração de falar: Jesus, faz o que tu quer. Talvez não é a minha vontade, e eu vou ser muito sincero para vocês: se eu tivesse que escolher hoje, mesmo com todas as limitações dela, ela estaria comigo. Mas não era a vontade de Deus. E aí, diante de Eli, o sacerdote, que proferiu uma palavra de bênção sobre essa mulher, ela se agarrou a essa bênção, e a partir daí Deus começou a abrir os caminhos. Ou seja, aquilo que era maldição, que era dor, que era sofrimento, à medida que ela se derrama diante do seu Senhor, um sacerdote de Deus, um enviado de Deus, profere uma palavra de bênção sobre ela, e o que acontece? Milagrosamente ela é curada. E aí vai dizer a palavra que ela se relaciona com seu marido e engravida de quem, minha gente? Samuel, aquele que iria fazer toda a diferença, que mudou a situação de Israel. E Samuel significa: eu o pedi a Deus. Diante do sofrimento, diante das lágrimas, talvez ela não soubesse nem o que ela queria, diante de tanta dor, mas Deus já sabia o que poderia dar. E à medida que ela se oferta a sua dor a Deus, Ele dá àquele homem, não só ela engravida, mas ela engravida de um homem que transformaria, que seria um ícone na história de Israel. Deus sabia e sempre soube que eu sempre fui louco, doido por menina. Sempre. Então eu idealizava como é que ia ser. E ela era tão linda como eu idealizava. Só que não podia fazer as coisas que eu achava que toda criança podia fazer. E à medida que ela crescia e não fazia aquelas coisas que normalmente uma criança fazia, que era andar, falar, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a me afastar das outras crianças. Eu não queria relação com as outras crianças, porque eu comecei a comparar. Até um dia que Deus falou diretamente para mim: a comparação dela é com ela mesma. Percebe o que eu estou falando com ela. Percebe o que ela está fazendo na sua família. E aí eu parei de comparar ela com os outros. E quando Deus levou, eu senti um vazio pela perda, sim. Mas ficou uma frustração dentro de mim, porque o meu sonho era ser pai de uma menina. Passou-se 11 anos, eu servindo a Deus,
E quando a gente achava que já não mais poderia engravidar, porque minha esposa teve endometriose, veio a notícia. Está grávida da minha. A minha Samuel. A que eu pedi a Deus. Quando a gente se derrama diante de Deus, quando a gente não condena o sofrimento, mas oferta a Deus em sacrifício, Ele transforma aquilo que era dor em causa de restauração, em causa de salvação. É isso que nós precisamos retomar hoje. O que o nosso sofrimento tem virado? Se tem virado uma amargura, se eu tenho me fechado nele, eu tenho ofertado diante de Deus. Romanos 8:18. Tenho para mim que os sofrimentos da presente vida não têm proporção alguma com a glória futura que nos deve ser manifestada, minha gente. Eu não sei o que tu sofre. Eu não sei quais são os teus sofrimentos, minha gente. Mas nada se compara àquilo que Deus quer fazer com você por meio desse sofrimento, com aquilo que você pode alcançar por meio desse sofrimento. Por vezes o sofrimento, a dor, ele é uma janela que encurta a distância entre você e Deus. Santo Agostinho vai dizer: quando se ama, não se sofre. E se sofre, ama-se o sofrimento. Minha gente, eu fiquei a noite, uma parte da noite, nessa frase. Ela é muito profunda. Porque muitas vezes a gente começa a curtir o nosso sofrimento. Mas é porque isso eu vou me afastar do grupo de oração. Porque minha vida está assim. Eu começo a ser uma pessoa amargurada porque eu estou sofrendo isso. Meu irmão, a paz de Jesus, só se for para você, porque minha vida está assim. Tudo bem com você, meu irmão? Irmão, deixa eu te contar. Olha só, se eu contar minha vida, até o cavalo chora. Meu irmão, não é isso. Uma visão cristã sobre o sofrimento, ela não permite que se curta o sofrimento, mas que se oferte ele diante daquele que nos chama, daquele que manda a nossa vida. Mas a gente só consegue fazer isso se for pela ação poderosa do Espírito. Quantas vezes, meus irmãos, nessa trajetória, eu não tive que ser segurado, eu não precisei ser segurado, sustentado, suportado pelo meu grupo de oração. Inclusive, na noite do falecimento dela, quem estava lá era o meu grupo de oração, porque a gente já não tinha mais força. Eles estavam lá. Alguns passaram a noite, porque já não conseguia rezar, e eles entenderam isso. Que a gente só consegue entender essa dimensão do sofrimento se for suportado pela graça poderosa do Espírito. E quando eu não conseguia mais rezar, eles rezavam por mim. É por isso que você vive em comunidade. É por isso que tem um irmão cuidando de você, espiritualmente inclusive, para que você não esqueça dessa dimensão. Para que a gente entenda que a dimensão, que para se chegar à ressurreição é preciso passar pelo Calvário. Toma a tua cruz cada dia aí, segue. Não é toma a tua cruz, para e espera o bonde passar. Toma a tua cruz, meu irmão. Porque a nossa referência de sofrimento, de amor, é a... Existiu o sofrimento maior? Existiu o sofrimento maior? Não. E Jesus não ficou assim, não, mas por que eu tenho que sofrer? Eu não tenho culpa nenhuma. Mas ele entendeu que ele precisava sofrer e transformar aquela dor em amor. Hoje eu sou um pai muito melhor, porque passei pelo Calvário, senti o gosto da cruz, para poder hoje ser um pai melhor para meus filhos. Esse era o propósito de Deus. Para chegar à ressurreição, a gente tem que passar pela paixão. Só que muitos dos servos, muitas das pessoas
estão ficando lá no túmulo. Mediante o sofrimento, as pessoas têm cada vez mais se enterrado vivos. A gente tem que passar pela paixão e não ficar nela. Para viver a dimensão da ressurreição, a gente precisa passar pelo Calvário, para tomar a nossa cruz, sentir o gosto da cruz, da dor, do sangue sendo derramado, para poder ter a vitória com Ele. Quais são as dificuldades que você vive hoje? Quais são os sofrimentos que você passa? Quais são as dores? Independente de quais sejam, meus irmãos, essa dor, ela precisa ser transformada em amor. Porque a nossa referência de dor, de sofrimento é a cruz. E foi exatamente isso que aconteceu. Jesus transformou a dor, o sofrimento, a flagelação, a morte em amor. E isso nos leva a pensar como é que eu lido com as adversidades da minha vida. Nos aborrecimentos, com as dores, com a falta de emprego, com as enfermidades, com tudo que acontece de mal, de ruim na nossa vida. Será que eu estou pegando isso e transformando em amor? Ou estou transformando em mais causa de dor? A minha dor, eu preciso transformar em amor. Estão entendendo? Ah, Paulo, mas você não sabe o que eu passo, você não sabe a dificuldade da minha vida, você não sabe das minhas tribulações, você não sabe, realmente eu não sei, meu irmão. Mas se Jesus está me pedindo para comparar a nossa dor com a dele, Ele quer que a gente tenha o mesmo fim. Se Ele transformou a cruz, a dor dele em amor, esse é o mesmo caminho que eu preciso percorrer. Como cristão, nós não devemos ficar curtindo o sofrimento, e sim usá-lo como um impulso para a ressurreição. A tua dor precisa ser impulso para a ressurreição. A dor, ela lava o nosso pecado, ela cintila a nossa alma. Por Deus, quando Ele pensou em nós, Ele não queria que nós sofrêssemos. A gente bem conhece essa narrativa. Ele não queria que a gente sofresse, morresse, mas a gente sabe as consequências do pecado. E ainda hoje, por vezes, Deus não quer que a gente sofra, mas Ele permite para que a gente seja purificado das nossas faltas. Conheço uma sobrinha do meu pai. Ela é mãe solteira, filho de 11 anos, teve um problema na bexiga, alguma coisa assim, precisou ser operado. Houve um erro médico, hoje ele ficou com paralisia, várias sequelas. Hoje ele é acamado, não fala, não anda, se alimenta por sonda. E eu rezando por ela, Deus me mostrava o tanto que ela sofreu na vida. Tanto que ela sofreu, ela foi abandonada, ela foi molestada quando era menor, várias vezes por parentes. O primeiro relacionamento dela, ela foi abandonada, grávida, o pai nunca deu nada para o filho, e ainda acontece isso. E eu, quando rezava por ela, porque a minha família ajuda financeiramente e emocionalmente a família dela, o que Deus falava assim: eu permiti para não perder ela. Diante de tanta dificuldade, a pessoa vai guardando dentro do seu coração, que vai virando um calvário só. E se Deus não a purificar, Ele não tem como na sua volta levá-la. Então, por vezes, Deus permite que a gente sofra para nos purificar das nossas faltas. E isso não é masoquismo, mas é misericórdia. Deus não quer, mas por vezes Ele permite para que a gente seja purificado. E aí eu vou te convidar a abrir em Mateus 5:5.
Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 5. Acharam? Vamos ler juntos? Esse é o 4. Ah, é porque. Tá, minha tradução. É o 6, vai lá no 6. O 5. 4. O 12, mentira. Bem-aventurados os que choram, porque serão. Meus irmãos, essa palavra tocou profundamente a minha história. Aprofundando nela, e aí aflitos, e aí em outras traduções está a chorar. Aprofundando nessa palavra, o verbo original de aflição, de chorar, significa luto, dor, aflição, cerimônia de luto ou desgraça. Bem-aventurados os que choram, os que estão aflitos, ou seja, aqueles que sentem uma dor tamanha que se assemelha à dor da morte. Meu irmão, se sua dor se assemelha à dor, à sensação de morte, essa palavra é para você. Se o que você está passando hoje se assemelha ao sentimento do tão profundo, que é um sentimento que se assemelha a um sentimento de morte, essa palavra é para você. E aí, enquanto eu preparava, Deus me mostrava algumas pessoas que não conseguiram assimilar a perda de um ente querido. A dor foi tão grande, tão intensa, que se assemelhou à morte. E algumas pessoas não conseguiram absorver, elaborar essa dor. Só que essa palavra, ela não para por aí. Ela segue. Bem-aventurados os que choram, os que são aflitos, porque serão. O verbo no original grego de consolado, ele vai se referir ao Espírito Santo Consolador. Se a nossa dor, se o nosso sofrimento é uma dor tão intensa, tão profunda que se assemelha à morte, Jesus está fazendo uma promessa, meus irmãos, que nós seremos consolados. E consolados por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Deus hoje só não nos faz aprofundar essa palavra. Deus só não, hoje, Ele não só nos faz retomar, relembrar a dimensão do sofrimento, mas Ele nos promete que nós seremos consolados, e consolados não por qualquer pessoa, mas pela poderosa ação do Espírito Santo, ou Paráclito Consolador. Essa dimensão que a gente não pode perder. E o que Deus nos pede hoje é para viver essas demoras de Deus no silêncio, no abandono, na oferta. Viver não bradando, eu sofro, eu sofro, eu sofro. Coitado de mim. Não, mas viver na dimensão cristã. Transformar minha dor em amor. Com esperança, trazendo para mim a promessa de que eu serei consolado pelo Espírito Santo de Deus. Fecha um pouquinho seus olhos. Traz à memória agora todas as dificuldades que você vem passando. Em especial aquelas que você acha que não tem resolução, aquelas que não tem como resolver. Traz agora. Não fica com receio de retomar o sentimento da dor.
Porque é exatamente isso que Deus quer fazer. Ele quer transformar a sua dor em amor. Então traz a memória. Vai trazendo as faltas. Em especial naqueles momentos que você às vezes pensa, mas será que diante de tanta dor Deus me abandonou, Deus não me ama mais? Mas eu sou servo da renovação carismática católica. Por que Deus não age? Por que Deus não tira esse espinho da minha carne? Não vale nada todas as vezes que eu preguei, conduzi, ministrei oração por cura. Tanto vale que Deus não quer te perder. Tanto vale que Deus te trouxe aqui. Tanto vale que Deus está refazendo a tua visão em relação ao sofrimento. Tanto vale que Deus quer que você se derrame diante dele, para que ele possa proferir uma palavra de bênção sobre a sua vida. E daí você gestar o seu Samuel. O Samuel que você está pedindo a Deus. Qual é o seu Samuel? Qual é a tua necessidade? O que você está esperando de Deus que vai transformar a tua vida, a tua história? Assim como Samuel transformou a vida de Israel. Qual é o nome do teu Samuel? Mas para chegar no Samuel, eu preciso transformar a minha dor em amor. E aí é mais difícil. É desapegar. É se derramar em lágrimas. É regar esse terreno com as tuas lágrimas, se for preciso. Com teu sangue, se for preciso. Te convido a fechar os olhos. Deus coloca no meu coração é que existem pessoas ainda resistindo. Você não quer olhar para a tua história. Você tem receio de olhar para a tua história. Porque você não quer mais sofrer. Quantas vezes você já brigou com Deus? Para, eu não consigo mais, é muita dor, é muito sofrimento. Deus quer dividir contigo hoje. Ele quer ser o seu sirineu. Ele não vai tirar a dor, mas vai dividir ela contigo. Vai te ensinar a transformar essa dor, esse sofrimento em amor. Vai encharcando a tua história. Vai retomando todos os momentos que você se sentiu só, não se sentiu amado, se sentiu como Ana, desprezado, virado chacota do inimigo. Tantas vezes você falou para você mesmo, ou você ouviu: cadê o teu Deus que te deixou sofrer? Cadê o teu Deus? E aí você começa a perceber o tanto que o teu Deus agiu para que você estivesse aqui hoje. Se você, passando por todas essas dificuldades e tribulações, chegou até aqui, quem te sustentou foi Deus. Por nossas próprias forças nós estávamos ainda no túmulo. O que Deus quer fazer hoje é nos dar a força necessária de passar pela paixão para viver a dimensão poderosa da ressurreição. Vai dizendo isso para Deus: eu quero passar pela paixão, Senhor,
Eu não nego o meu sofrimento, Deus, eu assumo a minha cruz, mas peço a tua ajuda, Deus, para passar pela paixão, para passar pela dor, pelo sofrimento, para poder ressurgir ao terceiro dia. Vai falando para Deus. Vai falando para Deus. Seja sincero na tua oração. Não se esconda. É hora de arrancar todas as máscaras. É hora de parar de fazer tipo. Rasga o teu coração diante de Deus. Sim, assume. Essa é minha cruz. Mas Deus divide o peso dela comigo. E Ele vai me ajudar a passar pela paixão. Ele vai me ajudar a ressurgir ao terceiro dia.